Hoje, o Portugal Aqui TV, estamos em Danbury e viemos falar com uma pessoa que conhece muito bem a comunidade, que tem um negócio aberto ao público chamado Beta Global Service. Para muitos é Elizabeth Pires, para outros é Beta Pires, mas para outros é Betinha. Como é que és que eu te chamo? Qual que quiseres. Beta, então. Beta, como é que está o negócio? Está bem, eu não posso reclamar. Tem os seus altos e baixos, como tudo. E sabes que este é um serviço que a pessoa, quando precisa, é que vem procurar. E então é um pouco inconstante, mas felizmente eu tenho tido muita procura, porque as pessoas têm tendência a gostar, a confiar, porque nós tentamos fazer o melhor possível e dar fazer crer ao cliente que pode confiar em nós, que isso é mais importante. Os meus pais diziam há muito tempo que nem toda a gente sabe lidar com o público. É preciso um carinho especial para lidar com o público. Também és dessa opinião ou não? Tenho muita, porque assim, nós aqui, por trás desta secretária, e onde quer que eu esteja, nós lidamos com muitas emoções, muitos problemas. Pessoas que vêm nos procurar porque ou têm problemas, que não sabem falar inglês, ou que não sabem lidar com o computador, têm até dificuldade em falar português. Uma das coisas que eu, desde que comecei a trabalhar, e que não é de agora, desde que eu comecei a trabalhar, desde que eu vim para aqui, para Danbury, e que eu já vou explicar como, porque antes deste negócio eu trabalhei noutro lugar, nós deparamos o que eu não sabia que existia, a falta de estudos que as pessoas por vezes têm. Que não é culpa delas, que a gente se vai ver o background da pessoa, os antepassados, que não tiveram a possibilidade de estudar, e essas pessoas. Temos também a parte emocional, que a pessoa vem aqui, pede ajuda para fazer um documento, mas entretanto vem um todo da vida, a pessoa senta aqui, a gente às vezes acaba por ser até psicólogo e dar o apoio. E também aquela parte, nem todos nós somos perfeitos e nós lidamos com qualquer pessoa e nós temos que saber lidar, porque nós temos um nome, nós temos uma postura e não é fácil lidar com as pessoas. O que é que as pessoas procuram mais na Beta Global Service? Ok, o intuito da Beta Global Services, depois de eu ter trabalhado noutro lugar, foi o apoio ao cidadão. Porquê? Qualquer pessoa pode vir aqui. Americano, chinês, muita gente. Eu trabalho com o público de várias nacionalidades. Porque quando eu digo apoio ao imigrante, acaba por ser um pouco injusta para as pessoas que já são legais, não é? Sim. Porque eu faço muito, é um variado tipo de trabalho, porque, por exemplo, ao americano, que vem fazer uma notarização, porque eu sou notária pública, tem um documento que precisa ser redigido no computador, porque a pessoa não sabe mexer no computador. Traduções também, procurações. A pessoa de nacionalidade portuguesa, de Portugal,
é mais aquela que me procura para fazer as procurações. Porque eu estou registada no consulado português de Naugatuck como notária pública, porque a pessoa, quando faz um documento para Portugal, tem que levar uma certificação ou do consulado ou do Estado de Connecticut. E eu estou registada nos dois. É a opção do cliente, desculpa. E em relação, por exemplo, a traduções, eu sei que a Beta Global Service é oficialmente do DMV, do Departamento de Moravicos de Connecticut, a tradutora oficial. Fala-me um pouco sobre isso, Beta. Ok, o DMV tem uma lista de tradutores com várias línguas. Eu estou registrada no DMV de Connecticut como tradutora oficial e aprovada, né, approved, eles dizem, em português, língua portuguesa e língua espanhola. Qual é os documentos que tu traduzes mais para o DMV? Certidões de nascimento, certidões de casamento, inclusive óbitos, porque a pessoa se tiver que fazer uma mudança de nome, e principalmente aquelas pessoas que se registram para fazer a Drive Only, que é o DO, que é uma driver license nova no estado de Connecticut que autoriza as pessoas sem documentos legais a terem a sua driver license, né, a sua licença de conduzir, mas identificações, depende do país, porque cada país tem a sua norma e tem os documentos que por exemplo, há países, por exemplo, que eles aceitam uma certidão de nascimento e eles chamam a identificação do país. Por exemplo, o brasileiro é o RG, que é a carteira de identidade. O Equador já tem a cédula, que é uma documentação, mais outros documentos, depende do país, mas eu estou autorizada a fazer todos eles. Nós estamos no teu escritório, portanto aqui em Denver, mas eu sei que muitas vezes trabalhas fora daqui. Onde é que a Beta vai? Para muitos lugares. Ou seja, onde eu sou requisitada, isso eu tenho possibilidades disso, porque às vezes o facto, pronto, ok, eu gosto de estar em todo o lado, mas às vezes não é muito, não me ajuda muito se for muito longe, mas eu vou muitas vezes a Hartford, porque eu costumo ajudar as pessoas a fazer de intérprete português ou espanhol na imigração, consultórios médicos, escolas, advogados, uma série de coisas, uma série de situações, inclusive, por exemplo, eu tive uma situação de uma senhora estar num lugar e ela ligar pelo telefone e pedir-me ajuda e eu fiz a tradução, a interpretação, ou seja, pelo telefone. Beta, uma coisa que eu, em off, nós falamos foi que também ajudas os portugueses em termos de cartão cidadão. Fala-me um pouco sobre isso. É uma coisa nova que eu queria informar, que é o seguinte, se o cartão de cidadão, pronto, tem que ser um cidadão maior de 25 anos, o cartão de cidadão tem que estar a expirar em 30 dias, eu posso fazer a renovação online, porque é um site novo de Portugal. Mas isso vem de Portugal, não é? Vem de Portugal. Quanto tempo dura para renovar o cartão, então, nesse caso? Ou quanto tempo demora? A informação tem que ir a Portugal e para vir para trás é cerca de 3 meses. Porque é mais É um serviço novo, Beta? É um serviço novo online que, pronto, não é para toda a gente, não é? Pois. Mas que temos que ter uma maquininha especial onde se introduz. E a pessoa tem que ter, desculpem, o cartão de cidadão e os respectivos códigos, porque quando nós fazemos o nosso cartão de cidadão pela primeira vez, nós recebemos uma cartinha com um código PINs. Vocês têm que ter o cartão, essa carta em mãos, maior de 25 anos, e o cartão não pode estar expirado mais que 30 dias. Portanto, esses requisitos são necessários, né? Para tudo correr bem. Portanto, mas posso renovar o cartão de cidadão aqui na Beta Global Service? Pode sim. É um anúncio, portanto, estás a fazer em primeira mão de uma coisa nova que vem de Portugal. E também os requisitar certidões, nascimento, casamento, óbito, também pode fazer. Os teus clientes são basicamente portugueses, brasileiros, até espanhóis, né, latinos, mas qual é, na base, a percentagem que mais tu lidas? Eu mais lido com os brasileiros e com os hispanos. E eu queria aproveitar até para agradecer à comunidade brasileira e à comunidade hispana o facto de eles confiarem muito na nossa agência e nós sermos portugueses e eles entrarem naquela porta e terem sempre um agrado de dizer que
sentem que podem confiar pelo facto de nós sermos portugueses. E essa confiança não vem de agora, vem já há muito tempo, né? Estás cá há mais ou menos há 6 anos com a porta aberta ao público. Essa confiança é importante, teres uma confiança direta com os teus clientes? É muito importante. Eu posso, eu digo, gabar, no sentido que as pessoas veem-me na rua, se por exemplo estou numa padaria e a pessoa pede-me, olha, dá-me licença que eu quero só fazer uma perguntinha, e eu não vou dizer que não. Levas labandia por isso ou não? Não levo. Não teria coragem de fazer isso. E as pessoas fazem perguntas, e é no sentido das pessoas terem um certo carinho por mim, por o facto que a gente tem que ser profissional, mas tem que ter aquela parte de coração. A gente tem que pôr coração no nosso trabalho. O que é que a comunidade brasileira mais precisa da Beta Global Service? Qual é o serviço que a Beta presta à Global Service? É traduções, é a imigração, que eu vou com muitas pessoas às entrevistas, por casamento, por outro tipo de processos imigratórios, aos advogados, que nós temos. Eles têm muita gente que fala português, mas são poucos, e tem também que falam espanhol, mas a barreira da língua às vezes dificulta-os muito, e então eles preferem que eu vá com eles. E também por exemplo, a pessoa chega aqui assim, Beta, olha, eu tenho que receber esta carta, tenho que fazer um preenchimento de um documento online, olha, pode-me ler uma carta, tudo isso. São situações que o challenge, o acordar todos os dias, e nós não sabemos o que é que vai acontecer na nossa vida. É isso. É o teu desafio, né? É um desafio muito grande, e é a coisa que eu mais gosto desde que eu comecei a trabalhar nisto, porque eu já trabalhei em várias coisas no meu passado, é abrir a porta, sentar-me e dizer assim, a pessoa senta-se e pede, chama pelo meu nome, assim, faz favor, pode sentar. E é coisas que tu estás sentado, há a coisa normal, que é uma tradução. A pessoa chega, assim, ok, eu faço a tradução. Mas o desafio é, a pessoa chegou com uma situação, quer dizer, até eu posso até não entender muito, mas eu vou aprender com aquilo, nunca digo que não, que eu nunca sei. Então assim, a gente não, olha, eu nunca fiz, mas eu vou ajudar. Então eu vou, pesquiso, e até chego e sempre consigo, graças a Deus, que tenho o dom de conseguir chegar sempre até ao fim, mas vou até ao fim mesmo. Presumo eu, por onde é que tu vais, repetidamente as pessoas já te conhecem, né? Chegas lá, já te conhecem. O que é que eles dizem? Mas cá para esta vez de quê? Porque às vezes é assim, porque é uma situação, eu tenho um hobby, digamos, que eu, por exemplo, sextas-feiras faço outro. Tens outra faceta. Tenho uma né? faceta e que as pessoas já me faceta, conhecem, uma boa. E que as pessoas já assim, mas você é que estava na sexta-feira. Entende? Então aquilo desenrola-se. Mas é engraçado, porque a pessoa. Uma vez teve um casal que se sentou e de facto estava a atender uma pessoa assim, se não se importa, um bocadinho. E eu reparei que eles estavam a olhar muito fixamente para mim. Não é que me estava a incomodar, mas assim, as pessoas estão tão. Eu não fixo assim a olhar. E quando eles sentaram assim, Beta, você é aquela moça que vai à sexta-feira que eu vejo. Sou. Eu sabia. É engraçado. É tipo uma família. Porque eu acho que as pessoas quando se sentam aqui, e eu tenho situações de pessoas que não me conhecem, e tem muita gente que dá-me como referência, graças a Deus. E eu quero agradecer muito a essas pessoas. E que Deus as abençoe, porque eu também, sou de referir, porque eles dizem, Beta, eu gosto de referir porque eu sei que tenho um nome também no mercado, e sei que quando eu referencio a Beta é uma pessoa de confiança. E há pessoas que não me conhecem, que se sentam, porque assim, a pessoa quando me liga pelo telefone, eu digo, Beta, você faz isto, isto, isto. Eu digo assim, olha, eu faço, mas, e eu explico tudo certinho, mas olha, sabe o que é? Eu gostava de o conhecer, porque a pessoa tem que se sentar, a pessoa tem que conhecer quem é que vai tratar do assunto da pessoa, porque dá outro ênfase, é diferente do que uma pessoa estar a falar pelo telefone. Então a pessoa quando se senta, e teve várias pessoas que aconteceu, e as pessoas dizem, olha, muito obrigada, porque olha, você deu-me um bom feeling, olha, fiquei com uma boa impressão. E pronto, e depois, claro que a gente também, nada é perfeito.
Mas tens consciência que nem toda a gente pode se gabar disso, né? E a confiança não se ganha em meses de vezes. É preciso a honestidade, a integridade da pessoa, o caráter da pessoa é importante, e as pessoas sentem nisso. E quando falam contigo, a primeira vez a pessoa sente que tem um good feeling e, portanto, tem um bom sentimento em relação a ti, e a confiança é muito mais breve daquilo que pode-se pensar, não é verdade? No ramo em que eu estou, é como eu digo, às vezes o meu marido diz, tu não podes também dar tanta emoção, porque tu também tens que ser profissional, tu tens que ganhar com isso. É óbvio que eu abri a porta ao meu negócio porque eu preciso de ganhar, óbvio. Mas a gente ganha um cliente por ser humano. Eu não estou a dizer, porque assim, a pessoa quando chega aqui, toda a gente por igual. A pessoa que sabe, a pessoa que não sabe, são todos iguais. As pessoas têm oportunidade e outras pessoas têm facilidade. Pronto, como é que se diz? Têm oportunidades na vida que se calhar os outros não tiveram. Ora, eles têm oportunidades e têm, como se diz, eles precisam todos da minha ajuda. São todos tratados da mesma forma. E é isso, é o ganho de confiança, é o facto de eu ser meiga, ser compreensiva. Existem, às vezes, pessoas que, sem querer, têm atitudes comigo porque não entendem do que está a acontecer. Por exemplo, uma situação de que está a levar mais tempo que deveria. Visto, né? Quem é que tem a culpa? Sou eu, porque fui eu que fiz. Assim a pessoa diz, então, mas tanto tempo, porque eu fui não sei aonde e as coisas só... Eu digo assim, mas olha, deixa-me explicar, isto é porque é assim, a gente tem que explicar. A gente, quando está aqui numa secretária, a fazer o trabalho que eu faço e que às vezes, como eu digo, eu já aprendi muito com coisas primeira vez, porque é sempre uma primeira vez para tudo. E o que eu digo às pessoas que já trabalharam para mim, que eu já treinei várias moças que trabalharam comigo no outro lugar, que aqui não, a gente tem que ser humanos. É uma situação muito importante num trabalho que lidar com outras pessoas, porque há diferentes nacionalidades, diferentes personalidades, é o ser humano. Diferentes culturas Também, que é muito, não é fácil. Queria fazer-te uma pergunta. Quando um cliente chega ao pé de ti com uma questão qualquer, que uma pessoa que está cá ilegal ou outra coisa qualquer, e tu sentes um pouco de impotência para ajudares e tens que falar com a pessoa, olha, desculpe lá, mas eu não consigo mais, ou você não vai conseguir isto. Também sentes esse lado emocional da pessoa, não do cliente? Bastante. Eu sinto muito. Já te aconteceu, desculpa lá, já te aconteceu isso? Sim, já aconteceu. Inclusive, eu tenho uma história de que eu lidei com um advogado do Texas que tinha muita gente presa, detida na prisão da imigração, e é uma história que eu nunca mais vou esquecer, que essa senhora, tiraram-lhe o filho. A imigração, os agentes de imigração, foi naquela fase de que as mães eram detidas com as crianças e que as crianças eram tiradas à mãe. E ela ia fazer, uma cadeia televisiva americana, que eu não me lembro qual era, tinha que fazer uma reportagem para dar a entender aos outros estados, né, o que é que estava a acontecer. E eu fui convidada para fazer de intérprete pelo telefone. E foi dos trabalhos mais difíceis que eu fiz, porque é a minha parte de mãe, é humana e também mãe, porque ela, coitada, estava... Foi uma situação muito emotiva e que me marcou bastante. Beta, concordas com a política dos Estados Unidos neste momento em relação aos imigrantes ou não, ilegais? É assim meio polémico. Sim. Porque eu discordo com criminalidade. Ou seja, eu sei que é verdade que nós não queremos ilegais criminosos. Exatamente. Mas não concordo. Por outro lado, não concordo, porque existem pessoas que têm tudo e fazem tudo como as pessoas legais fazem, ou talvez mais, que é descontar os seus taxas e fazer tudo certinho e não têm backgrounds criminosos, e que deveriam dar oportunidade a essas pessoas. É controverso, porque quando eu digo assim, é claro que eu não concordo com a maior parte, porque eu acho que não devia ser dada a oportunidade às pessoas, mas que também provassem à imigração de que têm todas as condições para ter... Quando tu conheces algum caso, há centenas de casos em que separam os filhos dos pais, toca-te mesmo lá dentro, não? É muito difícil. É complicado isso, muito não é? complicado. Mas eu tenho que pôr essa... É assim, Parte emocional é do óbvio lado. que
Naquele dia em que eu desliguei o telefone, e eu não vou esquecer nunca, eu fiquei com um desgaste emocional tão grande, a minha boca estava tão seca, e eu não consegui, porque eu tive que estar ali uns momentos, e depois, pronto, continuei com a minha vida normal, mas depois eu começo a pensar nas coisas. E é assim aquela parte profissional que tem o coração, porque a gente tem que pôr o coração nas coisas. É óbvio, senão nem vale a pena teres um negócio aberto. Só por dinheiro, no way. Não vale a pena. Muito bem, estamos a falar com a proprietária da Beta Global Service, aqui para o Portugal Aqui TV, se está-me a ver, e portanto é uma entrevista um tanto ou quanto pessoal, porque a Beta põe realmente o ênfase nas coisas, emociona-se facilmente, dá muito carinho às coisas, e é por isso que tem muitos clientes, muitos amigos na comunidade, e portanto esse é um fator decisivo. E vamos começar pelo princípio da entrevista agora. Como é que a Beta decidiu abrir este negócio aqui? Então é assim, eu vim em 2007, dia 11 de maio de 2007, porque o meu ex-marido veio para os Estados Unidos, fui eu até que lhe fiz a aplicação do trabalho e apareceu-lhe um trabalho para trabalhar aqui nos Estados Unidos como cozinheiro, porque ele é cozinheiro, meu ex-marido. E eu vim com ele, de arrasto. Eu trabalhava na altura numa clínica, era assistente médica, que assim, foi na altura em que houve uma crise muito grande em Portugal, eu tinha um negócio aberto e que não deu certo, e o meu sonho sempre foi ir para os Estados Unidos ou para outro lugar do mundo, porque eu sempre gostei de lidar com tudo que é turismo, línguas estrangeiras, países estrangeiros, sempre foi o meu sonho. Sonhavas sair do país? Sonhava, sempre. Aliás, os meus amigos de infância todos sabem, se eles virem esta reportagem vão ver, porque, aliás, eles há pouco tempo, quando eu estive em Portugal, assim, Beta, tu realizaste o teu sonho, foste para fora. Sempre foi o meu sonho. Emigrar, sempre. Estava sempre nos meus planos. E depois vim para os Estados Unidos, ainda tive um período, o que eu posso me gabar que foi pouco. Eu tive uma amiga muito, muito grande minha que me arranjou para limpar casas. Limpar casas, como todos os imigrantes que vêm para cá. Fui ilegal um tempo, pronto, até conseguir colocar os meus documentos todos em dia. E, na altura, uma amiga minha me falou que havia uma agência de um português, que é o Sr. Manuel Batáguas, que eu posso agradecer tudo o que eu sei, porque eu aprendi muito com ele, na One Stop Travel, ali na Main Street de Danbury. Eu fui à entrevista e o senhor perguntou uma série de coisas, inclusive, pronto, se eu tinha estudos e se eu sabia falar inglês e isso tudo, e eu disse-lhe, olha, eu sei, eu fui para a escola secundária, eu tenho o curso de inglês estudei no Instituto Britânico, na Rua de São Marçal, em Lisboa, tenho o primeiro certificado de inglês, é aquele ali, da Universidade de Cambridge. E depois fui para lá e ele disse, eu até levei, porque eu trouxe tudo de Portugal, os diplomas trouxe todos de Portugal, para não fossem eles me fazerem falta um dia mais tarde. Claro. E ele deu uma oportunidade de começar a trabalhar lá. Foi quando eu comecei, em outubro de 2007, foi quando eu comecei a trabalhar lá. Aprendi a fazer muita coisa, é verdade, com ele e com outras pessoas que trabalhavam lá. E em 2015... eu decidi sair e formar a minha companhia sozinha. Ainda acreditas não? Pensas que os Estados Unidos ainda é um país das oportunidades, não? Sim. Para toda a gente? Quem se aplicar e quem quiser seguir as leis do país, porque eu acho que é o mais correto, eu acho que sim, que é o país das oportunidades. Não sendo os Estados Unidos a tua parte, portanto, sendo outro país da opção tua, qual era o país... antes deste ou depois deste, qual era o país que gostavas de mirar antes de vir para aqui? Pronto, é assim, no caso, em 1988 foi quando eu tirei o meu primeiro certificado de inglês, que no caso eu já andava na escola, eu já tinha assim aquele dom para as línguas estrangeiras, porque eu aprendia muito facilmente. E eu lembro perfeitamente que eu, quando entrei, porque eu fiz o exame, aquilo era do 0 a 12 e eu entrei logo para o nível 10, eu lembro perfeitamente. Tive a oportunidade de ir para a Inglaterra, tive uma bolsa de estudos, mas depois comecei a namorar, então foi-se um pouquinho, dava por água abaixo. Mas 3 países, Reino Unido, Austrália e Estados Unidos. Uau.
Três grandes países, diga-se de passagem. E em relação ao teu trabalho, levantas todos os dias de manhã com a motivação de abrir a porta ao cliente ou não? Sempre. Eu estou, às vezes às 7 da manhã ainda estou a dormir e as pessoas já me estão a mandar mensagens. Não, tenho, é uma boa disposição. Eu gosto muito daquilo que faço, muito mesmo. Estamos a caminhar para o fim desta entrevista e eu gostava de perguntar, não sei se pode responder esta pergunta, até quando? A pessoa tem sempre, identifica-se muito, eu pretendo fazer isto para os próximos 10 anos. Tens algum no horizonte, tens algum tempo assim no teu horizonte ou não? Tenho. Já pensaste nisso? Desde que Deus me dê saúde Sim. e a minha cabeça sã para poder trabalhar, até que Deus queira. Porque nós temos que viver cada dia um dia. Ninguém sabe o seu futuro. E então, um dia, cada dia, com coisas diferentes, a gente tem que se empenhar ao máximo e amanhã só Deus dirá. Mas se Deus me permitir, até que Deus queira. Então agora quero que olhes para aquela câmara ali, se o Mário não se importa, e gostava de pedir uma mensagem, não da Beta Global Service, mas da Beta Peers, para as pessoas que estão a ver neste momento. Desejo o melhor para toda a gente, que todos nós temos sonhos e que os sonhos se podem realizar, e que a pessoa não pode desistir. E que estou aqui para qualquer coisa que vocês precisarem, eu dou-vos depois o meu contacto e sejam felizes, porque nós hoje em dia temos que dar empenho e viver a vida todo, porque Deus não sabe, nós não sabemos o dia da manhã e Deus é que sabe, porque está nele o que é que vai acontecer e eu só quero que sejam todos felizes. De uma maneira ou de outra, com muito pouco, mas que a pessoa seja feliz à sua maneira. Nós temos que ser reais, nós temos que ser nós próprios e ser sinceros e apesar de tudo, ser amigos uns dos outros. Obrigado, Beta, boa sorte e obrigado por este bocadinho, está bem? Thank you. Obrigada. Portanto, tivemos esta mensagem da Beta tocou as pessoas, portanto, melhor do que ela, eu não podia dizer, portanto, já sabe, nós voltaremos com mais um Portugal Aqui TV brevemente, em nome do Mário Quinta, da Maria José, Dona Cardoso e eu, Francisco Bahia, despedimos-nos com a certeza de voltarmos em breve com mais histórias dos portugueses que trabalham na costa leste dos Estados Unidos. Desde a Beta Global Service, aqui em Denver, fica perto do hospital, do Atlântico Restaurante, na Asmond Street, tem a Beta Global Service aberta ao público com esta simpatia. Até à próxima, fiquem bem.